meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e eu sou o criador do canal Simples Palavras. E agora nós vamos continuar no versículo que paramos. Mas antes de começar nos nossos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele like abençoado que só você sabe dar e não se esqueça de apertar no sininho. E também não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com todos os seus conhecidos. Então, vamos continuar com nossos estudos? Versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. João está falando, olha, nós aceitamos o testemunho dos homens do mundo, porém, o testemunho do Criador tem muito mais valor. Versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Ou seja, quem diminui Jesus Cristo chama o Criador de mentiroso, pois não acredita no seu verdadeiro testemunho. Porém, o seu testemunho é verdadeiro. Nós estamos falando isso agora nesse versículo e falamos ainda no versículo anterior. E quando João fala que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, ele está falando daquele cristão que tem dentro do seu coração esse testemunho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você recusa esse testemunho, isso é uma das piores blasfêmias, porque você está chamando Deus de mentiroso, pelo simples fato que Deus deu testemunho acerca do seu Filho. Agora, vamos ler os blocos 11 e 12. Versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, João está falando que o Criador nos deu a vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo. Quem acreditar no testemunho que é o Filho terá a vida eterna. Versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Portanto, todos vocês que são verdadeiros cristãos já têm a vida eterna. Observe o seguinte, irmãos. Quando João fala escrevi-lhes estas coisas, ou seja, ele está falando a tudo que já escreveu nessa carta, a fim de que todos vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Nos versículos anteriores, João fala que devemos ter a certeza da nossa salvação. E é por isso que ele escreveu esta carta, para dar confiança a todo cristão, para que ele saiba que ele tem a vida eterna. Porém, João fala que se você seguir os firmes fundamentos de Cristo, que são obediência, fé e amor, a salvação já está garantida. Versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se falarmos com o Criador, respeitando sempre sua soberana vontade e justiça, ele nos ouve e nos perdoa. Se você é alguém que faz a vontade de Deus, se você é alguém que tem apreço pelo seu próximo, que ama o seu próximo, se você abnega a sua vida em prol do outrem, se você é alguém que, em primeiro lugar, faz a obra de Deus, então tenha plena certeza, meus irmãos, que tudo o que pedirdes vos será dado. Porém, entenda, é de acordo com a vontade dele. Observe que existem muitas coisas que, ao nosso parecer, parecem boas. Porém, lá na frente nós vemos que provavelmente quebraríamos a cara. Porém, Deus, como um ser onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, o melhor a fazer é entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo o que você for fazer, entregue nas mãos do Senhor.
Confie nele e o mais ele fará. Quando você assim age, você fica tranquilo, você fica em paz, porque está nas mãos do Senhor. Você não está agitado, você não está agoniado, porque você está confiando no Senhor, que Ele vai fazer algo por você e pela sua vida. E pode ter certeza que Deus está trabalhando para o seu melhor. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, ele está confirmando o versículo anterior, o versículo 14, falando que se você pedir alguma coisa, você tenha certeza que você vai receber dele. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará a vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. E no versículo 17, ele também vai falar o seguinte: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Observe que esses versículos, eles falam acerca do pecado. Você sabia que há distinção de pecados? Eu, há muito tempo, acreditei que todo pecado era pecado. Ou seja, para mim não existia pecadinho nem pecadão. Mas depois que li esses versículos, eu entendi plenamente que há distinção de pecados. Que há pecado para a morte e que não há pecado para a morte. Ou seja, anulando o que eu pensava, que pecadinho e pecadão eram a mesma coisa. Porém, na Bíblia hebraica, existem 3 tipos de pecados, e eu vou te falar quais são eles. O primeiro é hata, que vem de hamatia, que significa errar o alvo. Ou seja, toda vez que você ver na Bíblia a expressão pecado, entenda que é o hata. Eu vou lhe explicar o que é o hata. Como eu acabei de falar, o hata significa errar o alvo. É aquele pecado que você peca sem intenção de pecar. É toda vez que você faz alguma coisa e quando você para e cai em si, você já viu que pecou. Porém, não foi um pecado intencional, não foi algo que você estava planejando fazer. Então, você errou o alvo e por isso esse é um tipo de pecado que não leva, que não gera a morte. Ou seja, o hata é um pecado mais leve, é um pecado que você não tinha intenção de fazer. Já o segundo tipo de pecado na língua hebraica é o pesha. O pesha significa transgressão. Ou seja, toda vez que você ver na Bíblia a palavra transgressão, você vai entender que é o pesha. O pesha significa revolta. Ou seja, esse tipo de pecado é todo aquele pecado que você pratica com revolta. Esse já é um tipo de pecado mais grave. Vamos dar um exemplo acerca desse pecado. O seu patrão lhe tratou mal e lhe disse que você deveria fazer tal coisa. Porém, você, revoltado e chateado com ele, faz de forma totalmente diferente, lhe trazendo prejuízos. E quando você faz isso e sabe que faz isso e tem a sensação de dever cumprido, bem feito para ele, então esse é um tipo de pecado que foi feito na revolta. É chamado pesha. Já o terceiro pecado que nós vamos falar é o que leva para a morte. É chamado avon. Esse é o tipo de pecado mais grave. Esse é o tipo de pecado que leva para a morte. Ou seja, toda vez que você ver na Bíblia a palavra iniquidade, você sabe que essa iniquidade vem de avon. Ou seja, é um pecado consciente. É um pecado onde pecamos de forma deliberada e consciente. Vou dar um exemplo desse pecado. É alguém que acorda pela manhã e sai no intuito de prejudicar alguém, de roubar, de matar. Ou seja, essa pessoa pratica esse pecado de maneira totalmente consciente. Ela matou porque quis matar. Ela roubou porque quis roubar. Ela fez o mal porque quis fazer. Ou seja, é o tipo de pecado que fazemos de forma totalmente consciente. Então,
Quando você odeia o seu irmão, lembra que nós falamos nos capítulos anteriores que quando você odeia seu irmão, você não precisa matar porque você já matou? É um tipo de pecado avon. Você está cometendo de forma consciente. Você odeia seu irmão de forma deliberada. Você odeia porque quer odiar, porque não gosta dele. E, portanto, esses são os 3 tipos de pecado: o rata, o pecha e o avon. Para você que não sabia, que achava, assim como eu, que todo pecado era igual, então, eis aí os tipos de pecados. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Ou seja, quem nasceu com Cristo já não está mais no erro e saiu do domínio do mal. Entenda, meus irmãos, que Deus nos protege do maligno. João está fazendo alusão total a Satanás aí. Ele fala que o maligno não lhe toca, não lhe atinge, não lhe agarra, ele não consegue lhe manter preso. Porque você é filho de Deus, entenda o seguinte: o próprio mal, o próprio maligno, ele tem que operar dentro da soberania de Deus. Ele não pode ir além do que Deus permite, embora o mesmo possa perseguir, tentar, provar, acusar. Deus protege os seus filhos e estabelece limites para toda a influência e poder do maligno. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Segundo João, existem apenas 2 tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao sistema do mundo, que é o domínio de Satanás. Uma vez que o mundo pertence a Satanás, os cristãos devem evitar serem contaminados por ele. Então, meus irmãos, façamos a obra de Deus. Entenda que esse evangelho que está sendo pregado hoje em dia, perante muitas igrejas, não todas, logicamente, estão trazendo muitos prejuízos para a vida delas mesmas, porque elas estão totalmente distantes de Deus. E como eu tenho falado em vários outros vídeos, muitas igrejas têm ensinado aos cristãos a serem adoradores de Mamon, adoradores do dinheiro, adoradores do material, distanciando o cristão totalmente da obra de Deus e distanciando o cristão do evangelho de Cristo. Então tome cuidado. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Foi nosso Mestre Jesus Cristo que nos ensinou todas essas verdades. Nós estamos na verdade, que é Jesus Cristo. E essa palavra verdadeiro significa genuíno, que é totalmente o oposto ao falso. João agora está dando checkmate contra os falsos profetas. Ele está provando, ele está mostrando sobre a encarnação de Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, e agora desmentindo totalmente essa falácia que os falsos mestres estavam aí ensinando aos irmãos, mostrando que Jesus Cristo é o único verdadeiro, mostrando que só Ele pode nos dar a vida eterna, contradizendo aquilo tudo que os falsos mestres estavam falando, negando a obra de Cristo, dizendo que Ele não veio em carne. E, portanto, é muito importante com que você entenda novamente. Entenda que Jesus Cristo, Ele foi 100% homem e foi 100% Deus, e que Ele é o único que nos pode dar a vida eterna. Versículo 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, agora João, ele vai terminar essa carta e vai falar o seguinte: filhinhos, guardem-se dos falsos mestres. Falando totalmente contra aqueles mestres que estavam ensinando totalmente contra a obra de Cristo. Falando para que eles se guardassem e ficassem apercebidos acerca desses falsos mestres que estavam aí agindo pelo mundo afora. Então, meus queridos, acabamos com a primeira carta de João. E agora, nos próximos vídeos, vamos aprender acerca da segunda carta de João. Eu quero agradecer a todos
todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você tem aprendido e tem aprendido muito e muito mais com todas as palavras que estão sendo ditas. Eu agradeço a Deus pela sua vida, porque eu entendo que você quer aprender mais acerca da Bíblia. E, portanto, muito obrigado por dar preferência ao nosso canal. Então, já terminando essa aula, eu te peço, não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de apertar no sininho. Também não se esqueça de compartilhar os vídeos, meus queridos. Então, muito obrigado por tudo, fiquem com Deus e um beijo no coração.